Olá, eu sou Isaías Menezes e essa é uma série do que eu aprendi com a Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, o versículo 1 diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo da Bíblia Sagrada. O último versículo diz assim: A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. O que eu aprendi é que tudo tem um início, tudo tem um meio e tudo tem um fim. Durante o processo entre início e fim, existe um longo caminho, existe um processo, existem várias coisas que acontecem no nosso cotidiano. Eu aprendi a apreciar esse processo. O início é tão importante quanto o final, porém, o meio, o caminho, o processo é o que faz toda a diferença na nossa vida. Muitas pessoas iniciam a sua vida de uma maneira exemplar, de uma maneira satisfatória, de uma maneira brilhante. Mas são poucas essas pessoas que conseguem iniciar as suas vidas de uma maneira tão significativa. A maioria começa sem planejamento, começa até mesmo por um acidente, uma gravidez indesejada, começa por um relacionamento que não foi bem o que foi planejado. Mas é assim. O que vai determinar o final não é o início. O que vai determinar o final é o que a pessoa vai fazer durante o caminho, durante o percurso, durante o processo entre o início e o fim. Eu costumo dizer para as pessoas que minha vida ela não parou quando eu perdi uma perna. Minha vida não parou quando o meu relacionamento se desfez. A minha vida não parou quando o meu filho ele foi diagnosticado com um tumor cerebral. São coisas que a vida nos surpreende. Talvez de uma maneira negativa, mas existem muitas coisas que podemos aprender, mesmo em situações tão dolorosas, tão difíceis, tão expressivas. Claro, existem momentos de dor, existem momentos de choro constante, existem momentos que chegamos à beira do desespero. Momentos esses que é fundamental estarmos ligados a Cristo, ligados a Deus. Momentos esses que pensamos, poxa, será que Deus não está ouvindo a minha oração? Será que Deus ele me abandonou? Será que ele não quer mais me ouvir? Às vezes nós pensamos isso, principalmente em momentos de dificuldade, de tragédia. É engraçado que nós não pensamos isso quando estamos com a barriga cheia, estamos satisfeitos de nossos desejos, estamos com a conta bancária equilibrada, com muito dinheiro, nosso emprego vai bem, os nossos estudos estão em dia, nossa família está todo mundo com saúde. Nós não pensamos nisso quando tudo está indo tranquilamente em paz. É nos momentos mais desesperadores que buscamos a ajuda de Deus. É nos momentos de maior agonia, de maior tristeza, que nos voltamos para aquele que é o autor e consumador de todas as coisas. Claro, isso é comum, mas talvez não seja o adequado. O adequado seria mantermos um relacionamento com Ele constantemente, não só em momentos de dificuldade e dor, não só em momentos de escassez e flagelo. É importante mantermos o nosso relacionamento com Deus, mesmo que as coisas já estejam indo bem. Porque uma coisa que eu aprendi com a Bíblia, no meio de todo esse caminho entre o início e o fim, é que momentos de dificuldade vêm para todo mundo. Problemas, todo mundo passa. Ora, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele disse isso, ele deu a receita para todos nós. Nos momentos de dificuldade, levante a cabeça. Não para se orgulhar ou para se sobrepor em relação a alguém,
Não, não é nada disso. Mas levante a cabeça e olhe para Deus. Olhe para aquele que te traz esperança, olhe para aquele que te traz fé, para aquele que te traz uma boa perspectiva de futuro, para aquele que é muito além do que o jogo do contente, de enxergar o lado positivo das coisas. Não, isso vai além. Isso é chamado de fé sobrenatural, como está escrito em Hebreus 11. Essa fé, ela move montanhas. Essa fé faz com que você venha vencer grandes batalhas e problemas. E mesmo que não vença, essa fé, ela te faz enxergar aquilo que vem depois da morte, que é a eternidade. Afinal de contas, somos apenas peregrinos nesse mundo. Somos infinitos, somos finitos, não infinitos. Deus é infinito, Deus é eterno. Nós, nessa terra, temos um fim, temos um início, um meio e um fim. E precisamos aproveitar o máximo possível esse trajeto, esse caminho. Aproveitar com responsabilidade, sem fazer o mal para as pessoas, aproveitar ajudando aqueles que necessitam, aproveitar sendo felizes, sendo inspiração para alguém, abençoando a vida das outras pessoas, mesmo aqueles que nem merecem. Afinal de contas, quem é que merece, não é mesmo? Em Apocalipse, capítulo 22, como a gente acabou de ler, no versículo 21, fala que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. O que é graça? Graça é favor imerecido de Deus. Graça é aquilo que vem de graça. Você não faz nada para receber a graça de Deus. Você apenas crê. Você apenas acredita. Você apenas tem fé. E essa graça, ela vem de graça sobre você. E é isso que eu desejo para você, hoje e sempre. Que a graça do Senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que você tenha ânimo para vencer as dificuldades da vida, para vencer os problemas que a vida nos reserva. A Bíblia diz que os dias são maus e que não precisamos ter ansiedade por aquilo que vai vir amanhã, aquilo que temos que vestir, aquilo que temos que comer, aquilo que temos que fazer. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, fala: busquem, ao invés dessas coisas que são transitórias, busquem as coisas lá do alto. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É isso que eu aprendi com a Bíblia. Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro as coisas lá do alto. Claro, enquanto estivermos aqui na terra, temos a necessidade de trabalhar, de estudar, de ter família, de criar nossos filhos. São muitas coisas que prendem a nossa atenção. Porém, uma delas é a mais importante. Mateus 6,33. Repito, busquem em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Você crê nisso? Então, faça e veja a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo.